Bom dia! Vamos falar sobre sombra, a sombra nossa de cada dia. E hoje terei comigo, com grande prazer, meu amigo Robson Cunha, também psicoterapeuta, estará aqui para compartilhar esse tema maravilhoso. Bem-vindo, meu amigo Robson. Vou chamar você aqui para esse bate-papo. Pessoal entrando aí, gostando de ver, viu? Dani, como vai você? Bom dia, Bruninho. Fabi, Leandro, Rafa, Bom dia a todos. Thay, Leandro. Como vão você? Maria Celeste. Bom dia, meu querido amigo Robson. Oh, olha quem está aparecendo ali atrás. Dá para ver aí o violão? Não vi. Ah, você não está só. Não. Vamos falar sobre sombra. Bruno, o que é sombra? É aquele negócio que a luz faz quando passa por um objeto. É isso mesmo. Quanto mais luz, mais sombra, não é isso, Robson? Isso, luz e sombra, né? São os opostos que precisam ser integrados. Vamos entender mais durante esse bate-papo em formato de café. Cadê seu café? Trouxe? Tintim não pode faltar, né? Ah! Da outra vez eu trouxe essa xícara aqui, ó, me disseram que era chá. Eu falei, só por Foi? causa da xícara você vai dizer que é chá? É café. Aí, ó, Pois é, tintim. tintim. Dimas tá aí, viu? Marília, como vão vocês? Marília, carinho imenso, saudades. Pessoal, primeiro eu quero contextualizar, né? Eu sempre gosto de trazer a questão da contextualização. Para quê? Para que a didática seja mais clara, né? Na nossa vida, nós temos sombras, que a gente vai explicar em mais detalhes agora o que é. Tem outros termos também que a gente vai dizer quem criou esses termos, né? Como persona, temos outros termos chamados ego, self, né? O ser. Tem diversos termos, arquétipos, que são termos que provêm da psicologia junguiana. Talvez ele tenha aproveitado alguns e adaptado de outros, mas não se importe muito com termos, tá? Vamos fazer o possível para trazer aqui a teoria na prática. Vamos fazer o possível para falar uma linguagem de padaria, uma linguagem que todo mundo entenda, para que a gente compreenda o que é essa sombra que a gente tanto acha que é algo de trevas. E, na verdade, pode não ser, não é, meu amigo Robson? Com certeza não. Com certeza não é. Então, muita gente confunde a sombra com as trevas. Confunde sombra como algo sombrio, algo diabólico. Claro que ele é diabólico, se você for olhar pela palavra diabolo, de dividir, deixa a pessoa dividida, né? Se deixa a pessoa dividida, isso é diabólico, não pela história religiosa da palavra, mas pela origem da palavra. Né? Deixa a pessoa dividida. Poxa, essa sombra está me deixando dividida. Calma, gente. A gente vai devagarinho explicando todos os detalhes aqui para você compreender de verdade o que é sombra. E principalmente, Robson, eu quero que as pessoas aqui saiam daqui entendendo como lidar com isso no dia a dia. Será que é possível a gente chegar nessa dica? É o nosso propósito, né, Bruninho? Assim, trazer alguns conteúdos a partir de temas, né, da literatura científica, da psicologia, para que a gente, para que nos ajude no processo de autoconhecimento, né, para o propósito da individuação, porquanto somos sujeitos únicos e precisamos nos afirmar como únicos, né? Então, esse, na verdade, é o propósito. Eu queria dar aqui o bom dia a Dimas, né, que tem uma frequência muito legal. Débora está chegando também, Luciana e Elane Martins, né? Então, assim, quando a gente fala sombra, ela é emblemática, ela é representativa para a psicologia analítica,
É bom que a gente entenda que a psicologia analítica ela considera sempre dois polos. Nós não somos, e qualquer um de nós pode simplesmente tentar egoicamente refutar o que eu vou falar, é esperado e compreensível, mas assim, nós não somos de todo bons porque temos um conteúdo mau. Então, assim, bom e mal, bondade e maldade são dois polos, são dois opostos. O processo de individuação, de tornar-se sujeito, e a gente pode chamar isso de evolução moral, evolução humana, transformação, autoconhecimento, tornar-se uma pessoa melhor, né? Chegar ao estado de bem-estar, a gente pode chamar do que quiser, mas chegar nesse estado requer que passemos por um processo de integração. Mas, Robson, que nada. Eu chego em casa e a minha mãe diz: chegou meu santo. Como é que você diz que eu tenho alguma coisa de mal em mim? Temos, né? Nós temos esse polo. Nós temos também, enquanto biologicamente do sexo masculino, nós temos o masculino e o feminino em nós, né? Enquanto do sexo biológico feminino, nós temos também o masculino e o feminino em nós. Então, nós lidamos com nós temos os opostos. E nós somos os opostos. Alguém já pode ter lido que Paulo, ele já santificado, ele dizia: o mal que eu não quero, eu faço. É bíblico isso. O mal que eu não quero, eu faço. Mas o mal que eu não quero, eu faço, mas o bem que eu quero, eu não faço. Então, Paulo estava ali num conflito existencial muito grande, sem compreender. Eu sei o que a lei diz, eu sei que não devo praticar isso, eu tenho consciência, olha, é consciente, ele racionaliza, mas eu faço esse mal que sei que não deveria fazer. E pulsa em mim uma vontade enorme de fazer um bem, mas eu sei que devo, mas eu não faço esse bem. Então, veja, isso está errado, isso está certo, tem paradoxo, como um discípulo de Jesus, como um homem, né? Um apóstolo, pode entrar nesse conflito e admitir, e quando ele admitiu, admitiu para uma multidão, né? Como pode isso? Então, nós precisamos ter essa consciência para que a gente possa lidar respeitosamente com a gente mesmo. O processo, ontem eu falava para algumas pessoas que assim, a vida ela é terapêutica por si só, né? Então a vida oferece nesse campo de experiências, situações, eventos, adversidades, contingências, fatos, fenômenos que uma vez vivendo em contato com essa diversidade de situações com as quais nos deparamos, nós estamos ali exercitando nada mais, nada menos do que as nossas polaridades, a nossa bondade, a nossa maldade. É um termo trazido pela psicologia analítica, por Jung, e essa sombra é exatamente o mesmo que inconsciente, mas que difere de Freud, da psicanálise, né? Vamos lembrar isso, que para Freud o inconsciente, sombra é um termo de Jung, então Freud fala de inconsciente. Para Freud, o inconsciente ele tem somente aquilo que é recalcado, aquilo que nós reprimimos, aquilo que o ego diz não pode, não deve, não faça, a gente vai se frustrando e vai jogando isso lá para o inconsciente e vai constringindo, né? E isso toma força e vai explodir, porque precisa vir para ser elaborado. Aí nós vamos para a psicologia analítica. Isso que está no inconsciente precisa vir para o consciente, ou seja, a sombra precisa vir para a luz, né? Para que haja um diálogo e uma integração, né? Então, quando Paulo dizia o mal que eu não quero, eu faço,
tem uma questão ali pulsando que precisa vir para a consciência para receber a luz e ser integrado. Mas assim, não porque o livro diz, não porque alguém me recomenda, não porque a sociedade ou a cultura estabeleceram como certo e como errado. Não, isso são coisas da literatura. Nós precisamos ter essa consciência, mas nós temos esses conteúdos que nós chamamos sombrios, que já para a psicologia analítica, o inconsciente não tem só o que é recalcado, nem os objetos e efeitos dos traumas vividos para Freud, principalmente na infância e principalmente, prevalentemente, por questões associadas à sexualidade. Vamos agora para Jung. O nosso inconsciente não tem somente aquilo que é recalcado e reprimido, também, mas também ele traz conteúdos da sociedade, da cultura, traz conteúdos da ancestralidade, traz conteúdos da prática, do comportamento humano, o que ele chama de inconsciente coletivo. Nós temos um componente da história da humanidade, do comportamento da humanidade, que está nesse inconsciente, nessa sombra. Nós temos também o nosso inconsciente, o inconsciente pessoal, aquilo que é da experiência, né? Da nossa alma, do nosso espírito, da nossa vida, as nossas experiências, elas também, muito desses conteúdos vão para essa sombra. Mas na sombra também, nós temos as nossas potencialidades, nós temos as nossas competências, nós temos as nossas capacidades. Robson, como é que pode um inconsciente coletivo estar em mim? Se a gente vai para a física quântica, que é algo, né, bem recente, pós-junguiano, vamos dizer assim, a gente tem lá que nós somos parte do todo e o todo tem parte de nós. Isso é quântico, isso é física, né? Isso já está comprovado. Então, assim, quando se fez uma experiência com um fenômeno que estava acontecendo, que numa determinada região, na Europa, tinha um elevado índice de suicídio. E foram se pesquisar, não tinham razões aparentes ou na linha, né, da frequência que explicasse aquele, aquele suicídio tão numa quantidade tão imensa. E quando a ciência percebe isso, que vai se aprofundar, percebe que esses suicidas, eles têm uma ligação genealógica com o nazismo, né? Então, os seus ancestrais foram pessoas que passaram pelo processo do nazismo. Então, veja que aquilo está dentro desse inconsciente, está dentro dessa sombra, né? A gente carrega isso, muita coisa mesmo, sem saber. Mas, Robson, vamos sair dessa teoria toda. Eu não estou na área da psicologia e o que eu quero mais é viver e me tornar uma pessoa melhor, porque eu me acho chato, eu me acho... vamos sair mesmo, né? E aí a gente vai para a prática. O processo é assim, perceber o que é do positivo que a gente leva, o que é que tem de negativo nisso. Vou deixar aqui bem claro. Quando a gente costuma perguntar assim, alguém que vai fazer psicologia, escolhe psicologia na faculdade, qual é o seu propósito? Por que você escolheu isso? Porque eu quero ajudar as pessoas, né? Então, quando a gente analisa isso, e que a gente pode até trazer para um processo de análise, por trás desse altruísmo, eu quero ajudar as pessoas, tem uma sombra de poder, né? Então, eu quero que o outro me obedeça, né? Me atenda. A gente vê muitos enfermeiros, né? Se irritando, às vezes, com o paciente porque não segue as orientações e exerce aquele poder porque tem que atender aquele protocolo. Eu conversava com uma senhora que disse, Robson, eu tive internada e eu achava horrível. Aquela enfermeira vinha com a voz de criança, vamos tomar a papinha, vamos tomar aquilo, e aquela revolta ia nascendo em mim. Eu tenho 70 anos de idade, mas eu não sou nenhuma criança, e vinha com aquela linguagem. Então, é um protocolo uniformizado, sem considerar a individualidade, o sujeito que está ali, né?
as características e configurações dele, o que é bom para ele não necessariamente é bom para todo mundo, e o que é bom para todo mundo não é bom para ele. E simplesmente, o que é isso? Infantiliza-se o paciente para exercer inconscientemente, nem sabe disso, né? A sua sombra de poder sobre o outro. Então, assim, em tudo que fazemos, aí é autoconhecimento e nos ajuda muito. Em tudo que fazemos, tem essa polaridade, né? Do bom e do mal. E a gente, nesse processo de individuação e de autoconhecimento, nós precisamos olhar com sinceridade, com coragem, para saber, ok, bacana, mas o que é o oposto disso aqui que eu estou fazendo, que eu estou desejando, né? E desse comportamento. Ok? É isso, Bruninho? Eu vou pegar tudo que você falou aí, empacotar aqui e falar de outra maneira com um olhar meu, tá? Eu gosto de questionar. Eu gosto muito de questionar, de ver outros Provoque. olhos. Tem que questionar Não, não mesmo. é provocativo. Né? Pode ser provocativo sim, se levar para o Mas a gente lado bom da precisa. palavra. Olha, dizem que o mundo evoluiu mais rapidamente por causa das mulheres, porque as mulheres, o feminino, não se satisfaz com facilidade. Então, graças, né, a essa insatisfação da natureza feminina, é que o mundo evolui mais rapidamente. Então, Pronto, não vamos pode pegar nem se então essa satisfazer, linha não. aí. Existe essa evolução do mundo. Vou pegar essa parte aí, evolução do mundo, tá? E o exemplo que você Evolução deu do. por último, do mundo, né? Da humanidade. E aí a gente tem esse exemplo que você falou por último aí, da enfermeira, que tratava a cliente de certa maneira, que era relatado pela cliente como infantil. Tá? Primeiro temos o ponto de vista da paciente, no caso, que considerava que o tratamento estava sendo infantil. Você só tem o ponto de vista dessa pessoa. Claro que não estou dizendo que é um ponto de vista mentiroso. Pode ser sim que a enfermeira esteja lá exercendo, e é normal, a gente sabe disso, que tem um papel que por trás de toda a serviência tem a questão do poder, por trás de todo poder também tem uma serviência. Então, é um equilíbrio, é a polaridade, né? Se o cara tá lá querendo ser ditador também, no fundo, existe algo bom também ali, querendo cuidar das pessoas. Então, não tem como separar essas coisas, né? Tem como você escolher, né? Tem como você identificar, aceitar essas partes e escolher. Poxa, eu sinto que eu quero ter poder e agora eu olhando de fora, olhando através do meu ser, eu não me identifico com esse ego, e também não me identifico com essa sombra e escolho agora o que eu vou fazer da minha vida, tá? Então, tem também um lado dessa pessoa que se incomodou, e aí a gente vai começar a trazer para a prática. Se eu me incomodo com alguém que me trata, toma aqui esse mingauzinho, se eu me incomodo com isso, porque tem pessoas que não se incomodam com isso, pelo contrário, tem pessoas que se sentem até preenchidas com isso. Então, não é todo mundo, não posso generalizar, que todas as pessoas se incomodam com isso. Mas se eu me sinto incomodado com algo, eu preciso olhar para esse algo. Porque eu estou, de certa maneira, percebendo uma imagem através do meu cerebrinho, da minha cachola. Se eu percebo essa imagem através do meu cérebro, e meu cérebro tem um histórico, meu cérebro tem um padrão de pensamento, ele vai distorcer um pouco, porque ele usa filtros, e ele vai olhar aquela imagem, que é a moça me cuidando de mim, e vai distorcer, aumentando mais uma certa característica, ou aumentando outra característica. Ou achando que ela está me cuidando demais, ou achando que ela está cuidando de menos, porque existe uma questão interna ou do meu passado que me programou para ver isso. E se isso está me incomodando, eu preciso olhar para isso. Tá? Como é muito conteúdo, né? Vou ficar nesse parênteses aqui. Né? Se isso está me incomodando, eu preciso olhar para isso. Né? E voltando a falar aquela questão da sombra, né? No início, né? Como o Robson falou, belíssimamente, né? Belamente, né? Muito belamente, é a minha palavra nova, muito belamente, que existe digamos assim, equilíbrio, né? Que é um movimento compensatório. Né? Se você, por exemplo, vive bem apegado ao seu ideal de quem você é hoje, não, eu sou isso, eu tenho esse título, eu sou uma pessoa assim, eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou
faço sempre tal coisa, o certo para mim é isso. Existe um movimento compensatório no sentido oposto. É uma parte sua lá dentro experimentando, imaginando o oposto. Né? Essa parte sua lá dentro que experimenta o oposto daquilo que você está se identificando como ego, a gente pode sim considerar que é uma parte sombria, a parte oposta da luz, né? A parte que você não está enxergando e muitas vezes não está aceitando. Uma coisa é você não gostar de alguma coisa, por exemplo, você não gosta de café. Beleza, um exemplo, a pessoa não gosta de café. É mais suave, né? Essa polaridade. Não, não gosto de café. Agora, quando a polaridade é muito forte, a pessoa odeia café. E odeio pessoas que gostam de café. Né? Por exemplo, eu sou vegano. Tem gente que odeia vegano, que acha que vegano é chato, generaliza. E a gente sente que, no fundo, tem alguma parte dessa pessoa que concorda com algum pensamento, entre aspas, que ela considera mais radical. Então, se você começar a perceber que aquelas coisas que você odeia, o que você quer que fique muito longe de você, são extremos que estão, é como se fosse a sombra te perturbando, digamos assim. É como se fosse um assédio do seu inconsciente, daquilo que quer aparecer para você enxergar. E se você não enxerga isso em você, você começa a se comunicar com o meio ambiente e o meio ambiente começa a trazer isso para você. Né? Você passa pela rua e encontra uma pessoa que tem um comportamento justamente que você não concorda. E aí você vai ter que enxergar essa sombra através do outro ou das coisas. Não é mais ou menos isso, meu amigo Robson? É exatamente isso, né, Bruninho? Então, assim, é a partir da relação que tenho com o outro que eu vou tendo a oportunidade, não necessariamente me conhecendo, né? Então, aquilo que de alguma forma que o outro faz e que me toca, a gente não deve olhar para o outro e julgá-lo, mas sim olhar para a gente e perguntar por que que eu fui afetado por isso? Por que que isso me afetou? Né? Então, tem um oposto do que imaginamos ser que está ali pulsando. E esse inconsciente, quando tocado pelo comportamento, atitude, gesto, palavra do outro, sinaliza para a nossa consciência, tem alguma coisa querendo subir aqui dentro, né? Tem alguma coisa querendo ser elaborada aqui. E é exatamente essas situações, quando nós desviamos, né, deslocamos a ponta do dedo para nós mesmos, quando o outro me faz alguma coisa, não é que ele seja mal. Ele está cumprindo muito bem o papel dele, que é de me afetar. Nós precisamos ser afetados, porquanto é exatamente essa afetação que nos dá a oportunidade de transformação e que vai mexer em algum conteúdo lá dentro. Vamos pegar aqui um gancho que é muito comum, assim, ó. Olha só, fulano me disse uma coisa que eu não vou me esquecer, vou levar para o resto da minha vida e me magoou muito. Ok. Aí a gente pode perguntar, tudo bem, me diz uma coisa, será que fulano realmente magoou você? Fulano disse alguma coisa que lhe feriu, que lhe magoou, que lhe maltratou? Ou você não está numa estrutura suficientemente capacitada para ouvir aquilo, né? Então, assim, fulano me magoou com o que ele me disse. Tá. E o processo não é desse, na voz passiva, né? Eu me magoei com o que eu vi. Então, eu vou me questionar por que que isso que eu ouvi mexeu comigo? O que é que me tocou? O que é que tem aqui dentro? Que ferida está aberta? Que isso me doeu, né? Então, essa é a pergunta de quem está num processo de amadurecimento e de individuação, vamos dizer assim. Porque enquanto a gente estiver apontando para o outro e dizendo o outro me magoou, não tem evolução, não tem transformação, não tem autoconhecimento, não tem burilamento, não tem evolução, né? Mas a partir do momento que a gente percebe, poxa, fui tocado com o que eu vi, por que que isso mexeu comigo? Por que que vamos pegar um outro exemplo aqui. Alguém que não suporta ser chamado a atenção.
né? Quando vem uma crítica, ou quando vem assim, quando se aponta uma possível falha, uma possibilidade de erro, ou até menos, não é nem erro, mas quando a gente ouve um amigo ou um colega nos alertar, olha, isso pode produzir um efeito indesejável, alguém pode se irritar e se incomodar ali. Ah, mas fulano tá duvidando de mim, tá achando que eu não tenho a capacidade. Eu estou apontando para fulano. Mas não é essa a proposta, não tem evolução aí, né? Tem uma atitude egóica de que eu não eu sou perfeito, eu sou inquestionável, eu sou um exemplo, eu sou modelo, eu sou referência, e, e ninguém tem o direito de questionar nada sobre aquilo que eu faço. Eu preciso olhar para mim, por que que eu não lido bem com essas situações? Por que que quando alguém me corrige, eu me afeto, eu me reprimo, né? Ou eu fico irado, eu fico revoltado. Por que que quando alguém aponta um erro meu, quando alguém me critica, ou quando alguém me sinaliza que o que eu estou tentando ou querendo fazer não é a melhor escolha, por que que eu me entristeço? Por que que eu me revolto com o outro? Por que que eu estabeleço um limite e digo a ele que não invada esse limite, que pare, né? Qual é a ferida que está aqui dentro? Aí a gente vai olhar e vai ver. É um sujeito que tem um nível de perfeccionismo exacerbado, doentio, que sofre com isso, né? Não se permite errar, é inflexível, e quando somos inflexíveis tem dois sofrimentos, não se permite cometer erros, exige muito de si, é muito rigoroso consigo mesmo e passa a ser rigoroso com os outros. Então, enquanto eu ficar dizendo, fulano está querendo dizer que eu sou incapaz e incompetente, não tem transformação. Mas quando eu silencio, recebo aquilo e me pergunto por quê, eu vou encontrar uma resposta. Olha, eu sou muito rigoroso comigo. Eu sou muito perfeccionista, né? Eu sou engessado. Diga, Bruno. Perfeito, exatamente isso. E eu trago um olhar a mais para tudo isso. Tá? Assim, sabemos que por trás dessa mágoa que você trouxe como exemplo aí, existe um desejo de reaproximação. Né? E é isso que eu trago, esse olhar. Né? Se existe uma identificação, uma projeção da minha sombra, isso gera uma mágoa, ou isso gera uma raiva, ou existe outra coisa. É porque isso está em mim, é porque eu preciso ver isso em mim, tem tudo isso. Porém, se estamos buscando ser compassivos com o outro, ao invés de apontar para o outro, apontar para a gente, eu digo a mesma coisa. Ao invés de apontar para a gente também, entenda, compreenda essa parte sua. Né? Essa parte sua que se magoa, essa parte sua que sente sensações que você considera como indesejadas. Então, quando você olha para você, não apenas tem compaixão com o outro, sabendo que o problema pode estar em você, mas quando olha para você, não se culpar também, no sentido de ficar se cobrando, né? E olhar para você também com compaixão, você começa a se desidentificar do ego e se desidentificar também da sombra. Porque o que pode estar acontecendo é, nesse processo evolutivo, eu começo a ter clareza de que existe um ego e uma sombra. Eu começo a ter clareza de que se algo me incomoda é porque está em mim. E aí chega nessa hora, eu começo a ver que está em mim, e aí posso, equivocadamente ou inadequadamente, começar a me culpar e me deprimir por conta disso. Então, é importante que esse processo de autoconhecimento seja amplo o suficiente para você perceber que você não é o seu ego e você não é a sua sombra. Você é o seu ser. Você é sua energia que pulsa tudo isso. Então, o que é o ego e o que é a sombra, então? São ferramentas da sua personalidade que é como se fosse um manual de instrução do ser humano. Né? Somos seres humanos. Temos formas de funcionar e formas de aprender. Né? Por exemplo, se eu sou homofóbico, por exemplo, uma coisa é eu não querer ser homossexual. É uma escolha. E outra coisa é eu não querer homossexual perto da minha vida. Ou eu não querer ouvir nem falar porque isso me toca.
não quer dizer que você é homossexual por conta disso, né? Porque se a gente for levar em consideração que na minha sombra existe aquilo que eu estou projetando no outro, se eu não gosto do que está no outro é porque está em mim, não significa que você é homossexual. Significa que você não integrou a possibilidade de você ser e ter comportamentos homossexuais. Então, se você integra essa possibilidade, isso não significa que você vai ser isso, tá? Significa que você vai olhar para você mesmo com compaixão, entender que você é humano, você tem todas essas possibilidades aí, tanto de ser bom, de ser mal, de roubar, de matar, tanto de fazer o bem. Saber que você tem o potencial, você tem mãos para fazer tudo isso, para construir ou para destruir. Então, saber disso te traz um olhar, digamos assim, quase que divino, né? E quase que de fora dessa identificação com a ideia de que você é o que você aprendeu ou o que você foi programado. Eu não sei se fui claro, meu amigo Robson. Veja se você consegue traduzir outras palavras, isso que eu falei. Foi muito claro, Boninho, e muito oportuno também nessas colocações, né? Vilma, saudades também, viu? Quando a gente diz assim, aquilo que no outro me incomoda, não está no outro, está em mim, isso tem um fundamento psicológico, não adianta a gente fugir disso. É lógico que tem fases da vida da gente, do nosso desenvolvimento e até do grau evolutivo em que nos encontramos, que a gente tende naturalmente a refutar isso, né? Não faz o menor sentido, ou pelo menos a mim isso não se aplica, mas é assim mesmo. Os conteúdos estão em nós, né? Com relação à homofobia, vamos pegar esse exemplo, observe que antes, e até para quem está chegando depois, nós somos polarizados. Nós somos bons e somos maus. Não tem jeito. Nós temos a bondade, a maldade, vamos pegar aí. Nós temos o masculino e o feminino, né? Então, assim, quando a gente reage de uma forma fóbica ao diferente, tem um conteúdo desequilibrado nessa polaridade em nós. No caso da homofobia, nós temos em desequilíbrio o ânimos e a ânima, né? Ou seja, o masculino e o feminino. Ou seja, a psique masculina e a psique feminina, vamos falar nisso. Nós temos o masculino e o feminino. O masculino, não estou falando de sexo biológico, mas eu estou falando do masculino, tem características próprias do masculino. E que tem componentes genéticos nisso, porque é no gene que vem toda a nossa história, toda a configuração daquilo que verdadeiramente nós somos e chega ao outro em termos de aparência, daquilo que a visão capta e recebe, né? Então, assim, nessa constituição, esse componente masculino em mim está em desequilíbrio com o feminino. O feminino está mal desenvolvido, né, naquele que tem fobia com a homossexualidade, né? Então, quando a gente vai buscar essas ações, a gente não olha para o comportamento do outro, para a homossexualidade do outro, que não é opção, é essência. Frise-se isso, a gente ainda ouve assim, opção... Olha, não vou nem falar aqui de opção sexual, porque não é opção, é essência, né? É uma natureza que a gente precisa entender para que a gente possa conviver sem ver até mesmo como diferente, porque não é diferente. E esse termo diferente também é da cultura, né? O que é diferente é aquilo que eu estabeleço como normal. O que é normal, né? É aquilo que atende aos meus padrões, aos meus parâmetros, ao parâmetro da sociedade em que estou inserida, ao parâmetro da cultura, ao parâmetro imposto pela religião, o que é o normal, né? E é a partir desse normal que a gente classifica o que estiver fora desse padrão como diferente. E a gente precisa acabar com isso. Mas também é uma desconstrução, né? Que vem no processo de individuação, né? E é exatamente em contato com as diferenças, né? É por isso que
esse contato com as diferenças são oportunidades da gente olhar para a gente. Peraí, mas por que aquele comportamento, por que aquele jeito de ser, por que aquela felicidade, por que a alegria daquele sujeito me incomoda, me afeta, né? Por que me causa asco? Por que me desperta em mim a minha ira, né? Então, são questões que nós precisamos sempre, em tudo que nos acontece, em tudo que nós somos afetados, deslocar para nós, né? São oportunidades de dialogarmos com a gente mesmo. Epa, por que isso está me afetando? Né? A Arlinda, ela trouxe um ponto muito legal aqui, quando ela fala assim, este perfeccionismo pode significar falta de amor próprio. Amor próprio tem uma conceituação e amor a si mesmo também tem uma outra conceituação. A gente vê assim diversos tipos de amor, né? Eu amo o outro, eu amo o meu parceiro, e muitas vezes a gente percebe que esse que diz amar não ama a si mesmo. Então, vamos pegar aqui amor como energia. Na medida em que eu desloco um volume muito grande de amor para o que está fora, né? E não reservo nada para mim, nós não estamos amando a nós mesmos. E se não temos amor por nós mesmos, nós não temos amor por outro. E toda situação em que me coloca num alto sofrimento, a gente vai analisar e vai perceber, né? Que esse nível de amor a si mesmo está, digamos, em déficit, né? Alguém diz assim, mas é um pai abnegado, é uma mãe abnegada. Abnegar-se é exatamente isso, desprezar-se, negar-se a si mesmo enquanto sujeito, enquanto indivíduo. E a gente ouve, é um pai abnegado, como se fosse um elogio, uma virtude. Não é elogioso e também não é nada de virtuoso nesse comportamento, porquanto está negando amor a si mesmo, né? E investindo todo o amor psíquico no outro e deixando a própria vida, vamos dizer assim, né? Então, faz muito sentido essa questão do amor próprio no sofrimento provocado pelo perfeccionismo. É isso, Bruninho? Perfeito. Sempre a gente pode analisar dessa maneira e sempre levando o cuidado que o Robson está levando de olhar para cada pessoa, né? Que a gente também não pode generalizar, né? E o cuidado com ele foi já pegou uma frase específica, não generalizou e trouxe essa possibilidade. Aí o Altair fala assim, vamos utilizar mais a palavra diversidade, né? Ele admira, obviamente eu estou imaginando que ele admira essa palavra, diversidade, ele acredita nesse potencial de sermos diversos. E o que move o nosso corpo no mundo, o que move nossas intenções no mundo, o que move nossas ações no mundo, são justamente esse fluxo, essa dança de energias, essa dança de polaridades, né? Em tal momento eu estou mais para baixo, em tal momento eu estou mais para cima. Eu sou tudo isso. Eu sou alegria e também sou tristeza. Eu sou raiva e também sou compaixão. Eu sou tudo isso, né? E saber que eu sou tudo isso, eu sou para cima, para baixo, para um lado, para o outro, para dentro e para fora, é começar esse caminho da individuação, aceitando todas essas partes como partes que compõem um ser, né? Uma personalidade, digamos assim, complexa e linda, né? Porque não adianta você olhar para uma flor apenas e ver a beleza da flor, porque ela também tem um caule, e o caule às vezes tem espinhos, né? Eu escrevi assim, a flor chama a atenção, ela é sempre vista, a flor ela é vista por todos, já o caule é visto por poucos, e as raízes normalmente são esquecidas, né? Quando eu digo isso, o que é que vocês sentem, né? A gente olha para a flor, de vez em quando olha para o caule, mas as raízes a gente esquece. E essa metáfora é olhar para fora, mas ao mesmo tempo que a gente está olhando para fora, a gente está olhando para dentro. Lembra? É para cima, para baixo, para dentro, para fora. Se você olha para dentro, você está olhando para fora, e se você está olhando para fora, você está olhando para dentro. Então, o caminho do autoconhecimento é você também olhar para fora. Porque não tem separação entre fora e dentro, como o Robson falou bem no início. Não existe separação entre as partículas. Existe algo que a gente não sabe explicar ainda, que une tudo isso.
Então, é uma dança muito linda viver essa vida, né, com esse marzão enorme, somos ondas, passamos e levamos e trazemos energia, né? E o que eu quero trazer aqui, né, na prática? Como que na prática você pode olhar isso? Antes de começar a olhar isso, você precisa ter o seguinte: um olhar distanciado, saudavelmente distanciado, para você conseguir ver sem, digamos assim, se mexer muito para conseguir olhar. Porque se você se tocar muito, você vai parar de olhar. Se doer muito, você vai querer fugir. Mas uma distância saudável para que você sinta aquela dor ali e você consiga olhar para ela. Tá? Então, se vocês tiverem um papel, podem escrever, ou no celular vocês escrevem no outro celular, ou só pensa mesmo aí, imagina, ou escreve depois. Ou assiste a live de novo e faz esse exercício. Escreve no papel aí. Ô, Robson, eu faço esse exercício na minha vivência Reconectar, que infelizmente está parada por causa da pandemia, mas eu faço esse exercício para ser bem didático lá, para as pessoas aceitarem. Eu faço olhando para isso que eu vou explicar agora, tá? A segunda parte eu não faço lá no primeiro dia, mas vocês vão entender. Vamos lá. Primeira parte. Escreve as pessoas que você admira. Qual é a pessoa que você admira? Eu admiro aquele cantor lá do The Voice. Eu admiro um tocador de flauta. Eu admiro um pintor maravilhoso. Eu admiro a arte. Vão pensando aí com vocês, vão escrevendo, tá? Eu admiro o poder de influência que algumas pessoas têm no mundo inteiro. E quando ela fala uma palavra, o mundo todo escuta e leva. Então, essas são as coisas que eu admiro, né? Vocês estão escrevendo aí? Quem você admira? Ah, eu admiro fulano de tal, eu admiro minha mãe, meu pai, eu admiro não sei o quê. Escreve a característica do lado, né? Eu admiro fulano por essa característica. Eu admiro Robson pela capacidade de estudo e síntese que ele tem. Eu admiro a esposa de Robson pela qualidade de colocar em prática aquele conteúdo. Eu admiro fulano por causa disso. Eu nem conheço o filho de Robson, mas eu admiro ele pelo cuidado que ele tem pelos pais. Né? Então, aí você começa a trazer aquilo que você imagina de característica que o outro tenha e que você admira. Escreveram aí? E agora, depois que vocês escreverem, vocês vão se perguntar assim: por que você não está se permitindo ser isso? Por que você não está se permitindo ser o melhor artista que você admira? Por que você não está se permitindo ter aquela qualidade emocional que aquela pessoa tem? Por que você não está se permitindo ser? E aí você começa a perceber que você tem isso dentro de você, que está dormindo e não está iluminado. Se não tem luz, está onde? Na sombra. Então a nossa sombra também guarda todas essas qualidades que a gente considera que não devemos ter, ou não acreditamos que podemos, ou não acreditamos que merecemos. Porque durante a vida fomos sendo programados para isso. Para entender que não pode. Se meu pai me proíbe de chegar em casa tarde, eu, da minha cabeça, não posso quebrar regras. E aí, se eu sei que na minha vida eu tenho regras e posso quebrar regras, eu não vou quebrar regras e vou ficar na sombra, aquele cara flexível que de vez em quando pode quebrar uma regra. Entende? Então, é isso que você começa a se conhecer, sabendo que também existem qualidades, habilidades, competências e potenciais guardados na sua sombra. Né? Robson, essa primeira parte do exercício, porque a pessoa, todo mundo aceita. Porque, poxa, eu tenho mesmo. Ah, então eu tenho aquela capacidade. Então a pessoa aprende de maneira alegre a perceber que ela tem potenciais que ela não se permite. E aí depois, que é a segunda parte do exercício agora, aí, já que você entende o que é a sombra, você vai olhar as pessoas que você odeia, ou as pessoas que você não quer ver perto, ou as pessoas que você tem certa característica que te dá nojo, ou que você sente ânsia de vômito só de pensar em certa pessoa, ou que você quer processar aquela pessoa porque você não quer que ela viva perto de você.
Calma, gente, aí dói um pouquinho mesmo, tá? Porque aí a gente está olhando o outro aspecto. O aspecto que você considera ruim, mas que você também tem um potencial dentro de você. Então, quando você faz essa lista, depois você senta, escreve essa lista, fica com você mesmo, toma seu café, liga a música, escreve a lista das pessoas que você admira, das pessoas que você odeia, e vice-versa. E tudo que te incomoda, uma pedra me incomoda, você pode começar com a pedra. Um fio torto me incomoda. Qual é a característica daquele fio torto que me incomoda? Ele é torto porque alguém não fez a manutenção dele. Percebe? Então esse é alguém que te incomoda, não é o fio. É alguém que não fez a manutenção. E aí você começa a ver, poxa, quem é esse alguém que não fez a manutenção? Aí você começa a olhar para você, né? Começa a virar para você. Tá vendo aí? Percebe? Tem alguma parte sua que não está aceitando essa possibilidade nem apenas de deixar para lá a manutenção, de ser bagunçado, porque você precisou ser rígido. Então, aquela parte de ser mais desleixado um pouco te incomoda. Então, se alguém te disse que não pode ser lento, que tem que ser rápido nas coisas, as pessoas lentas te incomodam. Porque você também, de vez em quando, pode ser lento. Então, vocês têm todas as polaridades. Quando você não aceita uma delas, essa vai ficar te incomodando até você aceitar. Então, o que é esse processo de individuação? É entender tudo isso, olhar para isso com esse distanciamento saudável, para sentir uma dor sem perder sua cabeça a olhar para isso, olhar com tranquilidade para isso, e começar agora a sentir o seu corpo. Eu trago para o corpo, Robson, porque na experiência somática, só de sentir o corpo já é um grande passo para a restauração de todo o seu sistema. Então, se, por exemplo, eu olho para fora, me dói, olha para o corpo agora, vê o que você sente, tendo em mente de que o seu corpo sabe se regular. E a partir desse momento que você sabe as pessoas que te incomodam e que tem esse potencial também dentro de você, e sabe as pessoas que você admira, e você tem o potencial também de ser admirável, aí você começa a sentir o seu corpo, como é que isso é trabalhado dentro do seu corpo. Deixa o seu corpo digerir tudo isso. Entende? Gostou da dica, Robson? Com toda certeza, né? O corpo, do mesmo jeito que ele é uma expressão somática, através dele a gente pode chegar a muitos efeitos, né? Porque ele é uma expressão fisiológica das nossas emoções e através do próprio corpo nós podemos modificar o estado emocional, podemos modificar essas respostas fisiológicas. Tem duas questões interessantes aqui, Bruninho. Uma delas perguntam se o Reconectar é na Chapada ou é aqui em Salvador? As 6 vivências Reconectar foram em Salvador, mas a idealização do Reconectar era para ser na Chapada Diamantina. Eu achando que as pessoas não iam querer vir para a Chapada Diamantina. Ó, minha sombra, tá vendo? Achando que as pessoas não iam querer vir para a Chapada Diamantina. E hoje eu moro na Chapada Diamantina. Percebe? Eu deixei isso sair e integrei isso. Tá? Deixei isso aí, integrei isso na minha vida, na minha prática de vida. Então, o próximo vai ser na Chapada Diamantina, ia ser em outubro agora. A vivência, 2 dias seguidos, lindamente maravilhoso. Eu sou suspeito de falar, né? Vocês têm que perguntar às pessoas que já fizeram. Mas sim, o próximo vai ser na Chapada Diamantina, não tem data ainda por conta da pandemia. Obrigado pela pergunta, Robson. A Luciana ela traz aqui o autoconhecimento, buscando encontrar suas falhas, nossas falhas, né? Como ser humano, a aproximação da espiritualidade diminui essa nossa sombra ou ela se destaca em toda a nossa vida? É uma pergunta muito interessante, porque tem duas respostas distintas, pela psicanálise e pela psicologia profunda, né? Pela psicologia analítica. O Jung, pai da psicologia analítica, ele foi contemporâneo de Freud. Conversaram muitos, trocaram cartas, trocaram conhecimentos, trabalharam juntos, estudaram juntos. Até que romperam. E, fundamentalmente, o rompimento deles dois, que fez a psicanálise seguir um caminho e a psicologia analítica se construir, se formar por outras vias,
Um ponto determinante, um marco nessa separação foi intelectual, no tocante à energia, que para Freud a libido é energia sexual e para Jung a libido é toda a energia psíquica, inclusive a energia divina, que ele traz como self, o Deus, a essência divina em nós, né? Então, falamos em outras lives que nós, enquanto humanos, temos diversas dimensões e que precisamos trabalhar todas elas. A dimensão humana, que tem dimensão pessoal, dimensão familiar, dimensão profissional, parará, 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 e tem a dimensão espiritual, né? Essa dimensão espiritual, para a psicologia analítica, representada pelo self. O self é uma, digamos assim, que é uma estrutura que liga todas as instâncias da psique, né? O consciente, o inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo. Então, veja que para a psicanálise, não. Ego, consciente, né? Inconsciente, vamos resumir assim. Mas para a psicologia analítica, nós temos a consciência, o consciente, nós temos o inconsciente pessoal, nós temos o inconsciente coletivo, que falamos há pouco. Mas tem uma ligação, tem uma estruturação no self, que é na essência divina. Então, é por isso que nós temos dificuldade de fazer o mal. É por isso que a gente ouve, não existe crime perfeito. É por isso que a gente ouve, tentou 15 vezes suicidar-se, né? Por que isso? Porque essa essência divina nos impulsiona para evolução, né? Para nos tornarmos pessoas melhores. Então, nós temos uma dificuldade de fazer o mal. E quando fazemos, como aconteceu com Paulo, nós percebemos. E Paulo se inquietou por isso, e Santo Agostinho também se inquietou por isso, né? Ele fazia a mãe sofrer, ele não estava feliz, mas ele fazia mal, né? Então, assim, é exatamente isso, Luciana, que faz com que a gente muitas vezes tenha crises existenciais, porque os nossos conteúdos sombrios que precisam ser trabalhados, que estão no inconsciente, são pulsionados para a luz pelo self, né? Essa estrutura que nos impulsiona para a evolução. Eu queria comentar aquilo que foi trazido aqui por alguém com relação à diversidade. São dois conceitos que precisam estar em voga, porquanto diversidade é esse conjunto de singularidades, esse conjunto de características, né, que forma o que há de eclético na humanidade, né? Agora, diferença é um termo que a gente tem que manter vivo, nós temos que conversar sobre isso, porque assim, ó, é olhando, afirmando a diferença, quando a gente ouve assim falar em políticas afirmativas, antigamente se dizia, não, uma pessoa que tem deficiência precisa estudar numa escola onde só tenha deficiência. Então, não tinha afirmação daquela deficiência ali, né? O sujeito não era convocado a conhecer os seus próprios limites e a construir plasticamente situações de contorno para superar aquela dificuldade. Aí vem a ciência, mostra isso e diz, olha, não, é preciso que entre em contato com os diferentes. Então, quando a gente fala de diferença, nós é que precisamos educar o nosso ouvido e entender como uma oportunidade de troca. Porque eu preciso do diferente. Eu preciso receber por troca da intersubjetividade, da socialização, né? Da minha necessidade, porque somos seres sociais, eu preciso receber o que o outro tem e que eu não tenho. Mas eu também, porque é uma troca, é uma intersubjetividade, troca entre subjetividades entre sujeitos, eu tenho muito também que o outro não tem. Né? Então, a diferença precisa ser vista e precisa ser afirmada. Mas tem o ismo, é um sufixo que é aplicado a doenças, e tem o que nós chamamos também de capacitismo. Pronto. Aí sim, quando a gente vê o diferente como incapaz,
Aí a gente tende a levar, né, as nossas capacidades para suprir as incapacidades do outro. Isso é capacitismo, que é o caso daquela enfermeira. Eu deduzo que seja uma criança que não tem vontade própria e que deve obediência, eu vou tratá-la como tal. Né? Então, tem todo esse aspecto. Eu não sei se eu facilitei, eu não sei se eu compliquei, eu não sei se eu expliquei, né? Mas acho que amanhã tem mais, né, Bruninho? Tem, amanhã tem mais. A gente pode até continuar com esse tema, obviamente, que eu acho que a gente não terminou esse tema completamente. Eu acho importante, Robson, a gente levantar a poeira, por mais que gere um pouco de confusão inicialmente, porque se a gente persiste olhando para a poeira, ela começa a cair no lugar certo. Tá? Então, levante a poeira, sabendo que a confusão vai existir no início, mas persista, porque ela vai cair no lugar certo. Tá? Então, eu quero ver aqui, né? Você respondeu a Lu, não foi sobre a espiritualidade, sobre sombra, né? Isso. A diferença, para ser resumido, né? Porque não sei se todo mundo compreendeu que foi essa pergunta que ela estava fazendo. Se com a aproximação da espiritualidade, a sombra diminui, né? Ou não? Se tem mais luz, tem mais sombra. Porém, a diferença é que você consegue lidar melhor com essa sombra. Tá? Acho que, resumindo, seria isso. Né? Agora eu quero falar com a Débora aqui, que a Débora botou 2 comentários, porque ela respondeu sobre as pessoas que incomodam e as pessoas que ela admira. E olhe, Débora, olha que incrível, Débora. Talvez a pessoa de fora consiga ver melhor para você isso. Preste atenção. Você falou que algumas pessoas arrogantes incomodam e você abre mão do contato. Né? Agora pense aí. Vamos começar pensando para fora mesmo. Não tô olhando para você. Estou olhando para fora. Vamos lá. Olhe para fora. Eu quero que você, todo mundo, oi, Débora, imagine essa pessoa que é arrogante. Está imaginando essa pessoa lá arrogante? Que te incomoda? Ok. Aí você abre mão do contato, né? Ok. Agora eu vou voltar para a sua primeira frase lá. Você falou que você admira o seu antigo líder, que era resiliente e competente, que tinha cuidado com o outro. Agora imagine esse líder, que é resiliente, é competente e tem cuidado com o outro. Como é que esse líder, que tem cuidado com o outro, iria lidar com uma pessoa arrogante? Percebe, Débora? Você está começando a perceber aí, Débora? Que uma coisa tem a ver com outra? E se você começar a perceber dentro de você que você não está se permitindo ser resiliente por algum motivo, eu não estou te julgando, tá? Todo mundo tem questões que precisam ser analisadas para você começar a ressignificar isso, porque você tem isso, só não está enxergando. E você tem essa resiliência, você tem essa competência que você não enxerga. Mas não adianta só eu falar para você, existe técnica para você enxergar isso. Né? E se você tem essa capacidade de ter cuidado com o outro, pelo menos uma esperança você tem de que você poderá ter cuidado com uma pessoa arrogante. Tá? Com aquele olhar daquele líder. Tá? Se você começar a imaginar, já te ajuda. Imagine que você é aquele líder competente, chega diante de um arrogante, como é que você fala? Com aquela resiliência que você tem, com aquele cuidado com o outro. Fez sentido isso? Acho que... Kátia disse que gostou do reconectável. Débora vai, Débora. Beleza. Pessoal, muito obrigado. A gente está finalizando aqui. Quero agradecer muito. Tem mais alguma coisa aqui? Aí, beleza. A Lu concordou, pronto. É isso mesmo. Pessoal, eu me despeço aqui. Até amanhã, às 8h da manhã. Vou deixar as palavras finais e a síntese com o meu amigo Robson Cunha. Um abraço imaginário. Pois é, então, o processo é com muita sutileza, muito autorrespeito, respeitando-se, conhecer-se, né, para que a gente possa promover aí as transformações das quais precisamos. Um beijo no coração de todos, um grande dia, né, para todos vocês e sempre bom estar com você, Bruninho. Beijo no coração. Robson, e olhando para a minha sombra e encarando ela e tentando integrar ela, tem uma parte da minha sombra que admira uma pessoa que toca aquelas flautas americanas maravilhosas. Eu ganhei essa flauta aqui. E eu não sei tocar essa flauta. Meu dedo ainda está se pegando. Porém, eu sei que eu sou capaz. Porque eu admiro alguém que toca. Se eu admiro alguém que toca, eu sou capaz. Se eu sou capaz, eu posso brincar, não é? Será que eu acerto? Neuroplasticidade, né? É complicado isso aqui. Somos capazes de aprender qualquer coisa. Tô aprendendo.
Cara, isso